Imagine o som do trovão, mas trazido para a terra e multiplicado por 1000. Esta é a arma decisiva do campo de batalha moderno, a artilharia. E na Segunda Guerra Mundial, nenhum exército na Terra estava mais obcecado com o poder absoluto da artilharia do que o exército dos Estados Unidos. Mas existe uma verdade cruel na guerra mecanizada. Um canhão poderoso é completamente inútil se não conseguir acompanhar a batalha. A velha imagem de canhões atolados na lama sendo puxados por cavalos exaustos era uma sentença de morte. Como a Blitzkrieg alemã provou de forma aterrorizante, o novo modo de guerra era definido por uma única palavra: velocidade. Se você não pudesse se mover, você morria. A resposta da Alemanha para este problema urgente foi o desenvolvimento do canhão autopropulsado. Foi assim que nasceram máquinas como o Vesp ou a Vespa. Os engenheiros alemães pegaram os chassis de seus tanques existentes, muitas vezes modelos obsoletos que não serviam mais para o combate direto, montaram um obuseiro de campo no topo e criaram uma peça de artilharia móvel. Finalmente, seus canhões poderiam manter o ritmo com os Panzers. Foi uma solução inteligente, econômica e letal. No entanto, a resposta americana não foi apenas colocar um canhão em cima de um chassi qualquer. Foi a criação de um sistema de armas completo, construído para um propósito específico desde o primeiro desenho. O M7 Priest. Ele era maior, mais pesadamente armado e projetado desde o início para a doutrina americana de poder de fogo avassalador e imparável. Foi uma máquina tão eficaz, tão confiável e tão amada pelas tropas que se tornou o canhão autopropulsado padrão para todo o esforço de guerra dos aliados. Esta é a história de duas abordagens radicalmente diferentes para a artilharia móvel e a razão pela qual a obra-prima americana dominou o campo de batalha. Mas o que realmente separa uma solução brilhante de engenharia de um improviso desesperado nascido da necessidade? A resposta está nos detalhes ocultos que salvaram vidas e ganharam guerras. O nome técnico era longo e complicado. Leichte Feldhaubitze, de 18 sobre chassi de Panzer II. Mas as tripulações o conheciam melhor por um nome que soava rápido e agressivo: Vesp ou Vespa. Esta não foi uma arma nascida de um planejamento de longo prazo em tempos de paz. Foi uma arma nascida do puro desespero e da mais brilhante engenhosidade, forjada no calor brutal do frente oriental. Para entender por que ela existia, você precisa olhar para a lama. O obuseiro de campo padrão do exército alemão de 10,5 centímetros era, sem dúvida, uma arma excelente. Era preciso, letal e temido. Mas tinha um defeito fatal para a guerra moderna. Era puxado por cavalos. Nas vastas, infinitas e lamacentas estepes da Rússia, essa artilharia hipomóvel simplesmente não conseguia acompanhar a velocidade das divisões Panzer. Os tanques avançavam, rompiam as linhas inimigas e, de repente, se viam sozinhos, sem o apoio vital de seus canhões pesados que estavam atolados quilômetros atrás. A solução, proposta em 1942, foi de uma simplicidade brilhante. O tanque leve Panzer II, que tinha sido a espinha dorsal da força blindada alemã no início da guerra, era, a essa altura, completamente inútil como tanque de combate. Sua blindagem era fraca e seu canhão pequeno não arranhava os novos tanques soviéticos. Então, o que fazer com milhares de chassis obsoletos? Os engenheiros alemães decidiram reciclá-los. Eles pegaram o chassi do Panzer II, removeram a torre giratória inútil e realizaram uma cirurgia mecânica completa. Moveram o motor para o meio do veículo e construíram uma caixa blindada fina e aberta na parte traseira. Dentro dessa caixa, eles conseguiram encaixar o poderoso obuseiro de 10,5 centímetros. Era uma maneira incrivelmente econômica de levar um canhão móvel para o frente de batalha rapidamente, transformando sucata em poder de fogo. Mas não se engane. Esta era uma máquina feita de compromissos dolorosos. Era pequeno e apertado. Imagine 5 homens tentando operar um canhão pesado dentro de um espaço minúsculo, lutando por cada centímetro de movimento. Carregava uma quantidade muito limitada de munição, o que era um pesadelo logístico em batalhas longas. E sua blindagem era fina como papel,
oferecendo proteção apenas contra armas leves e estilhaços distantes. Era uma boa solução para uma emergência, mas, no fundo, todos sabiam que era um curativo temporário em uma ferida aberta. Em contraste, do outro lado do oceano, algo muito mais sinistro, robusto e aterrorizante estava sendo forjado nas fábricas americanas, algo que não aceitava nenhum tipo de compromisso. O M7 Priest americano, por outro lado, foi um sistema de armas construído com um propósito claro, nascido diretamente da doutrina do Exército dos Estados Unidos de mecanização total. Não havia espaço para improvisos ou meias medidas. Já em 1941, o Conselho da Força Blindada sabia exatamente o que precisava: um obuseiro autopropulsado, poderoso e confiável para equipar suas novas e agressivas divisões blindadas. Eles não queriam algo que apenas funcionasse, eles queriam algo que dominasse. Após uma breve e insatisfatória experiência com um protótipo montado em um chassi de tanque leve, os projetistas tomaram uma decisão crítica, uma daquelas escolhas de engenharia que acabam vencendo guerras. Eles decidiram basear seu novo veículo no chassi do tanque médio M3 Lee. Isso mudava tudo. Significava que o M7, como seria padronizado em 1942, compartilhava o mesmo poderoso motor radial continental e a suspensão robusta e confiável de um tanque de batalha da linha de frente. Imagine a diferença. Enquanto o veículo alemão era um chassi leve sobrecarregado, o americano era um tanque médio modificado. Era mecanicamente robusto, fácil de manter e, o mais importante, podia acompanhar os tanques Sherman que foi projetado para apoiar, não importava o terreno. Seu compartimento de combate era enorme, oferecendo espaço real para a guerra. Sua arma principal era o soberbo obuseiro americano de 105 milímetros, uma arma já renomada por sua precisão cirúrgica e confiabilidade inabalável. E para a autodefesa, ele não carregava qualquer arma. Ele ostentava a lendária metralhadora Browning calibre .50. Ela estava montada em um anel elevado e distinto no canto do veículo, que dava ao artilheiro uma visão de comando sobre todo o campo de batalha. Quando os soldados britânicos viram essa estrutura pela primeira vez, a silhueta lhes pareceu familiar. Eles observaram que aquele anel elevado parecia exatamente com um púlpito de igreja, o local de onde um padre faria seu sermão. E assim, o apelido Priest, ou padre, nasceu e ficou para a história. Antes de continuarmos com essa análise tática, eu quero saber a sua opinião. Você prefere a engenhosidade do improviso desesperado ou a força bruta do planejamento industrial? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Quero ver como vocês pensam. E escute com atenção agora. O conhecimento profundo da história da guerra não é para todos. É para uma elite intelectual. Apenas os escolhidos, aqueles com a verdadeira disciplina de ferro, clicarão no botão vermelho agora para se inscrever. Se você é um dos escolhidos, prove isso e junte-se a nós. Mas a verdadeira diferença entre essas duas máquinas de guerra não estava apenas na aparência robusta ou no apelido religioso. A superioridade real estava escondida em um detalhe logístico que a maioria ignora, mas que determinava quem vivia e quem morria quando o tiroteio se tornava interminável. Era a capacidade de continuar lutando quando tudo o mais falhava. Era um projeto completo e brilhantemente pensado. Se olharmos superficialmente, a disputa parece equilibrada. Ambos os veículos estavam armados com o obuseiro de campo leve padrão de seus respectivos exércitos, o alemão de 10,5 centímetros e o americano de 105 milímetros. Ambos eram excelentes canhões, altamente eficazes e respeitados, capazes de fornecer suporte de fogo indireto devastador, com um alcance impressionante de mais de 11.000 jardas. Balisticamente, eram irmãos de destruição. A diferença real, no entanto, não estava no tubo do canhão, mas na plataforma que o carregava. O pequeno e apertado Vesp sofria de uma limitação crítica imposta pelo seu chassi reciclado. Ele só podia transportar 32 munições. Para um civil, 32 tiros podem parecer muito. Para um artilheiro em uma guerra total, isso é quase nada. Em uma batalha prolongada, com ordens de fogo rápido para suprimir um ataque soviético,
O Vesp ficaria sem projéteis em questão de minutos. Isso forçava o veículo a recuar da linha de frente ou, pior, a ficar parado esperando que um transportador de munição não blindado e vulnerável chegasse até ele sob fogo inimigo. Eu paro e penso nisso, tentando me colocar na pele daquele comandante alemão. Eu estou aqui, no meio do inferno, com o rádio gritando pedidos de socorro da infantaria. O inimigo avança, eu tenho o alvo na mira, mas meu canhão está silencioso. Eu me sinto completamente inútil e vulnerável, olhando para um compartimento vazio, sabendo que a falta de espaço no meu veículo está custando a vida dos meus camaradas lá na frente. É uma sensação de impotência que nenhum soldado deveria experimentar. E aqui eu faço uma pergunta vital para entendermos a natureza da guerra. De que adianta ter a arma mais precisa do mundo se a logística do seu próprio veículo impede você de usá-la? A batalha não é vencida apenas por quem atira melhor, mas por quem consegue atirar por mais tempo. O M7 Priest, com seu grande chassi de tanque médio, era a resposta para esse dilema. Ele era um arsenal móvel. Graças ao espaço interno generoso, ele podia transportar 69 munições prontas para uso. Estamos falando de mais do que o dobro da capacidade de seu homólogo alemão. Isso não era apenas um número em uma planilha, era uma vantagem tática avassaladora. Isso significava que uma bateria de Priest poderia sustentar uma barragem de artilharia por muito mais tempo sem precisar parar para ser reabastecida. Eles podiam manter a pressão, quebrar as defesas inimigas e cobrir o avanço aliado sem pausas perigosas. Em uma batalha de movimento rápido, onde cada segundo conta, essa autonomia de fogo era uma vantagem crítica. O Priest não precisava esperar. Ele trazia sua própria tempestade com ele. O veredito é claro: uma vitória decisiva para o M7 Priest. A capacidade de carregar mais que o dobro de munição transformou o veículo americano em uma ferramenta de supressão muito mais eficaz. Mas a capacidade de fogo é apenas metade da equação da vitória. A outra metade é a capacidade física de chegar onde o fogo é necessário. E é aqui que a física básica de um tanque leve contra um tanque médio dita quem fica atolado na lama e quem conquista o terreno. Em sua essência mais pura, esses veículos eram um casamento forçado entre um canhão pesado e um chassi de tanque. Mas como em qualquer casamento, a base precisa ser sólida para funcionar. O Vesp foi construído sobre o chassi de um tanque leve Panzer II. Isso lhe dava uma mobilidade decente para a época, impulsionado por um motor Maybach de 6 cilindros que gerava 140 cavalos de potência. Ele podia atingir uma velocidade máxima de cerca de 40 km por hora em terreno plano. Era ágil, sim, e capaz de acompanhar as divisões Panzer que foi projetado para apoiar, desde que as condições fossem favoráveis. Mas a guerra raramente oferece condições favoráveis. Quando o terreno se tornava um pesadelo de lama e crateras, o chassi leve do Vesp mostrava suas limitações. Ele lutava, o motor gritava e as esteiras estreitas afundavam. O M7 Priest, no entanto, jogava em uma liga completamente diferente. Ele foi construído sobre a fundação maciça de um tanque médio M3. Não era um brinquedo, era uma besta mecânica. Estamos falando de uma diferença brutal de potência. O Priest era impulsionado por um enorme motor radial continental de 9 cilindros, gerando 400 cavalos de potência. Compare isso, 140 contra 400. O som desse motor era inconfundível, um rugido profundo que anunciava poder. Além disso, ele apresentava a robusta e confiável suspensão de molas em voluta vertical, o famoso sistema VVSS, o mesmo usado no lendário M4 Sherman. Essa combinação dava ao Priest uma velocidade máxima mais alta, chegando a 48 km por hora em estradas. Mas a verdadeira mágica acontecia fora da estrada. Suas lagartas mais largas distribuíam o peso de forma muito mais eficiente, dando-lhe um desempenho superior na lama da Rússia, na neve das Ardenas e no terreno acidentado da Itália. Onde o veículo alemão atolava, o americano avançava como um trem de carga imparável. Era fundamentalmente uma luta desleal. Um chassi de tanque médio contra um chassi de tanque leve.
O Priest não apenas corria mais, ele aguentava mais punição do terreno sem quebrar. Veredito, uma vitória clara e indiscutível para o M7 Priest. Seu chassi mais poderoso, robusto e confiável lhe deu uma mobilidade tática e estratégica que os alemães só podiam invejar. Eu sempre me pergunto como a história teria mudado se a Alemanha tivesse focado em qualidade em vez de quantidade desesperada. Mas aqui está o ponto que muitos esquecem. Uma máquina, por mais rápida e poderosa que seja, é totalmente inútil se a tripulação dentro dela estiver lutando uma guerra contra o próprio veículo. E é aqui que entramos no pesadelo ergonômico que separava os vivos dos mortos. Uma arma é tão boa quanto os homens que a operam. Essa é uma verdade universal da guerra. E é exatamente aqui, no fator humano, que as filosofias de projeto opostas tiveram seu impacto mais profundo e cruel nas tripulações. Vamos entrar no VESP por um momento. O interior do veículo alemão era incrivelmente apertado, quase claustrofóbico. Sua tripulação de 5 homens estava literalmente amontoada em um pequeno compartimento quadrado, ombro a ombro. E no meio de tudo isso, a culatra maciça do obuseiro dominava o espaço, recuando violentamente a cada disparo. Em um tiroteio sustentado, esse ambiente lotado se transformava em um pesadelo caótico. Imagine tentar carregar um canhão enquanto desvia de membros emaranhados, pisa em cartuchos de latão fervendo que acabaram de ser ejetados e tenta ouvir comandos gritados sobre o estrondo ensurdecedor. O cansaço físico chegava rápido, e com o cansaço vinham os erros fatais. O M7 Priest, em contraste, foi projetado em torno da tripulação, e não apesar dela. Seu grande compartimento de combate aberto era comparativamente espaçoso, quase um luxo para os padrões da época. A doutrina americana exigia uma tripulação maior de 7 homens, o que permitia algo vital: redundância e a capacidade de dividir tarefas complexas. Se um homem caísse, outro podia assumir seu posto imediatamente, sem que o ritmo de fogo caísse drasticamente. Este espaço extra não era conforto, era um multiplicador de combate. Ele permitia que os canhoneiros passassem e carregassem os pesados projéteis de 105 milímetros com uma velocidade e eficiência mecânicas, aumentando drasticamente a taxa sustentável de fogo. Enquanto a tripulação alemã lutava para respirar e se mover, a tripulação americana operava como uma linha de montagem de destruição. O famoso correspondente de guerra Ernie Pyle, um homem que viu o rosto da guerra de perto, passou um tempo significativo com as tripulações do Priest. Ele notou especificamente seu incrível trabalho em equipe, descrevendo-o como uma dança mortal e precisa. Isso não era sorte, era o resultado direto de um projeto que lhes deu espaço físico para fazerem seus trabalhos corretamente. Veredito: uma vitória decisiva e humana para o M7 Priest. O design americano entendia que um soldado menos exausto é um soldado mais letal. No entanto, por mais eficiente que fosse a tripulação, havia um perigo vindo diretamente dos céus, um predador de aço e fogo, que testaria a coragem de qualquer homem sentado nesses veículos abertos e expostos. E a diferença na capacidade de responder a esse terror ditaria quem voltaria para casa. Tanto o WESP quanto o Priest compartilhavam uma característica perigosa. Eram veículos de topo aberto. Isso significava que não havia teto de aço para proteger os homens. Eles estavam expostos aos elementos, e muito pior, à artilharia de explosão aérea. Aqueles projéteis terríveis que detonam acima do solo e chovem estilhaços mortais sobre as trincheiras e veículos abertos. No entanto, mesmo nessa vulnerabilidade compartilhada, o projeto do Priest deu a ele uma vantagem significativa em proteção bruta. O WESP, lembrem-se, era construído sobre um chassi de tanque leve. Isso impunha limites físicos severos. Ele tinha um máximo de apenas 30 milímetros de blindagem em sua frente e sua superestrutura lateral era ainda mais fina. Era uma casca de ovo de aço. O M7 Priest, construído sobre a base sólida de um tanque médio, ostentava até 51 milímetros de blindagem frontal. Essa diferença de 20 milímetros pode parecer pequena no papel,
mas no campo de batalha era a diferença entre a vida e a morte. Isso dava à sua tripulação e aos componentes internos vitais, particularmente os grandes e voláteis estoques de munição, um grau muito maior de proteção contra o fogo de contrabateria e tiros de armas leves, que poderiam penetrar o veículo alemão como se fosse manteiga. Mas a proteção não é apenas passiva. A melhor defesa muitas vezes é um ataque feroz. E aqui o Priest tinha um trunfo: a metralhadora calibre .50. Montada em seu púlpito elevado, ela dava ao veículo uma defesa poderosa contra a infantaria inimiga que tentasse se aproximar. Mas, crucialmente, ela oferecia uma chance real contra os caças-bombardeiros inimigos, que eram uma ameaça constante e aterrorizante nos céus da Europa. Imagine a cena: um caça P-47 Thunderbolt mergulhando para o ataque. A tripulação do Wasp, armada apenas com uma única metralhadora leve de infantaria, podia fazer muito pouco além de rezar. Seus tiros eram picadas de mosquito contra a blindagem do avião. A tripulação do Priest, no entanto, podia responder com uma torrente de chumbo grosso calibre .50, capaz de derrubar ou afugentar o agressor. Eles não eram alvos passivos. Eles mordiam de volta. Veredito: uma vitória clara e indiscutível para o M7 Priest em termos de sobrevivência. O Wasp foi, sem dúvida, um projeto inteligente e econômico para uma nação com recursos limitados. A Alemanha produziu cerca de 676 deles, e eles serviram efetivamente onde puderam. Mas os números de produção americanos contam uma história muito diferente. Uma história de domínio industrial absoluto que estava prestes a afogar o esforço de guerra do eixo sob uma maré de aço verde-oliva. Os números finais são avassaladores e contam a verdadeira história da guerra industrial. Enquanto a Alemanha lutava para colocar algumas centenas de suas peças improvisadas no campo, os Estados Unidos produziram mais de 4.300 M7 Priests. Não estamos falando apenas de um veículo blindado. Estamos falando de uma verdadeira onda industrial, um tsunami de aço que permitiu ao Exército dos Estados Unidos mecanizar totalmente seus batalhões de artilharia, algo com que outras nações apenas sonhavam. Mas o impacto dessa máquina foi muito além das fronteiras americanas. Foi global. Sob o vital programa de empréstimo e arrendamento, o Priest cruzou oceanos e tornou-se o canhão autopropulsado padrão para o 8º Exército Britânico nas areias escaldantes do norte da África. Lá, ele desempenhou um papel decisivo e histórico na Segunda Batalha de El Alamein, ajudando a quebrar a espinha dorsal do Afrika Korps. Os britânicos, sempre críticos com equipamentos estrangeiros, amavam o veículo pela sua robustez. O Priest foi a máquina que definiu o padrão moderno e provou de uma vez por todas o conceito de uma força de artilharia totalmente mecanizada, rápida e de grande impacto para todos os aliados ocidentais. O veredito final é uma vitória estratégica esmagadora para o M7 Priest. O Wasp alemão foi, sem dúvida, uma peça brilhante de improvisação tática, uma solução inteligente, nascida da escassez desesperada e da necessidade de sobrevivência. Mas o M7 Priest foi uma arma nascida da abundância, da previsão estratégica e da doutrina clara. Foi uma obra-prima do design industrial focado na vitória total. Enquanto o Wasp foi um paliativo inteligente para adiar a derrota, o M7 Priest foi um sistema de armas projetado para garantir o triunfo. Ele foi a carruagem de fogo que permitiu à artilharia americana e aliada dominar todas as frentes, desde os desertos da África até o coração da Alemanha nazista. Agora eu quero ouvir a sua voz nessa discussão. Na sua opinião, qual é o veículo de apoio mais subestimado, mas absolutamente essencial de toda a Segunda Guerra Mundial? Será que esquecemos de algum herói mecânico? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, eu leio tudo. E se você valoriza esse tipo de mergulho profundo na história militar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Microdocs, ativando o sino para não perder nenhuma análise. A história é escrita pelos vencedores, mas os detalhes são preservados por nós.